A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Ponto de Partida. Nós estamos estudando a revista Betel Dominical da editora Betel. E nesse trimestre estamos aprendendo um pouquinho sobre o profeta Ezequiel. E hoje iremos comentar sobre o capítulo 37, talvez um dos capítulos mais pregados, anunciados, comentados do livro do profeta Ezequiel. Então, você que não possui a revista, abra sua Bíblia no capítulo 37 e vamos juntos aprender um pouquinho mais na palavra do Senhor. Pai, obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos concede e eu peço a Ti, meu Senhor, que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar aquilo que precisamos aprender. Abençoe a cada um dos Teus filhos que está acompanhando esta pré-aula, meu Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos, lição de número 9, a visão do vale de ossos secos, que está lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37. Como eu já disse, talvez esse é o capítulo mais pregado, mais comentado, o capítulo talvez mais conhecido do livro do profeta Ezequiel. Em todo o livro nós vemos que Deus, ele apresentando ao povo, mostrando ao povo a situação em que o povo de Israel estava vivendo. Nesse período, o povo de Israel estava afastado dos princípios do Senhor, estava vivendo um período de rebeldia. E Deus, até o capítulo 37, usando o seu servo, o profeta Ezequiel, ele vem apresentando ao povo o erro que estava cometendo. E aí no verso 37 ele vem com um plano de restauração. Vamos lá para a lição. Introdução. Essa visão revela que Deus é poderoso para levar adiante o seu propósito de ter um povo que viva de acordo com a sua vontade, para testemunho a todas as nações e a glória do seu nome. O plano tópico 1. O plano divino inclui restauração. Tópico 1.1. Ações divinas para a restauração. Deus revela o seu propósito em restaurar o povo de Israel enquanto anunciava o seu descontentamento com os pecados cometidos e a consequência do povo ter se afastado dele. Ezequiel 11, 16, 20, 14, 11, 16, 60, 63, 17, 22, 24. De forma que todo o livro de Ezequiel, até o capítulo 37, nós vemos Deus repreendendo o povo, mostrando para o povo aonde o povo estava errando, mostrando ao povo através da vida do profeta Ezequiel, tendo ele como mensageiro, falando para o povo, ó, se converte, vocês estão fazendo o que não me agrada, vocês estão agindo de maneira que não é para agir. E no capítulo 37, onde é a conhecida visão do vale de ossos secos, eu aconselho você depois ler esse capítulo, a qual Deus pega o profeta em Ezequiel em espírito e leva ele até um vale cheio de ossos secos e ali diz para o profeta profetizar nesses ossos, dizendo que entraria a vida, que haveria restauração. Então, meus irmãos, para iniciar a nossa lição, na verdade, o contexto básico deste capítulo, até o capítulo 37, nós vemos que Deus mostra o erro que a nação de Israel estava cometendo e logo apresenta um plano de restauração. E trazendo para a aplicação, meu irmão, Deus sempre quando ele requer um arrependimento, uma mudança de atitude, sempre que ele apresenta uma falha da humanidade, uma falha que o seu povo possa estar cometendo, logo ele vem com um plano de restauração. Logo ele já apresenta, olha, vocês estão errando nisso, mas a solução é isso. Porque não adianta a gente só apontar o erro sem mostrar a solução. Não adianta a gente só acusar, falar que está errado e não dizer a maneira que precisa fazer para ficar certo. Então Deus, através desta visão, e nós vemos Deus falando muito em parábolas, no capítulo, em todo o livro do profeta Ezequiel, nós vemos Deus se relacionando com o povo através de metáforas.
onde Deus fala que o povo são ovelhas do seu rebanho e ele é o pastor. Nós vimos até na lição passada onde ele repreende os líderes, os líderes ali de Israel, no caso, quando permitia que o povo continuasse praticando os erros. Nós vimos os falsos profetas, os falsos pastores, aqueles que traziam uma mensagem falsa de esperança. Ou seja, meu irmão, Deus, sempre que ele requer uma mudança de atitude, sempre que ele mostra um erro, uma falha, ele apresenta também um plano de restauração. Talvez Deus já tenha dito para você o que você precisa fazer. Talvez Deus já tenha mostrado para você qual o processo de arrependimento que ele quer para a sua vida, qual a mudança de atitude. Meu irmão, ouça a voz do Senhor. E aqui no livro do profeta Ezequiel, nós vemos também que existia dois tipos de pessoas. O profeta Ezequiel, que possuía uma palavra, e os ossos secos que estavam ali, à espera de uma palavra. Meu irmão, talvez você já possui a palavra que você necessita. Talvez não é necessário você ir ficar buscando alguma palavra quando Deus já entregou essa palavra profética para a sua vida. Então, determine. Diga aquilo que você precisa. Comece a profetizar bênção na sua vida, porque o nosso Deus é poderoso para trazer à existência aquilo que não existe e trazer a bênção que você precisa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, praticamente o capítulo 37 é Deus mostrando um plano de restauração para o povo de Israel. Vamos lá, continuando. Visão, tópico 1.2. Uma visão da situação espiritual. Mais uma vez, Deus revela ao profeta a situação espiritual do povo. Ao longo do livro, isso foi feito por intermédio de várias mensagens metafóricas. Agora, por intermédio de uma visão de grande impacto, numerosos ossos sequíssimos espalhados em um vale. Ezequiel 37, 1, 2. Esta visão, como outros textos bíblicos, desperta na nossa mente quanto à relevância da palavra de Deus, para termos uma consciência mais ampla e profunda acerca da gravidade da situação humana, quando permanece afastada do relacionamento com Deus, de acordo com a vontade do seu Senhor. Então, era Deus mostrando para o profeta Ezequiel a atual situação do povo de Israel. Meu irmão, quem se afasta dos caminhos do Senhor, a tendência é só ir se transformando em ossos secos, em ossos sequíssimos, em situações, em um ser que não há vida, em um ser que só vai se deteriorando. Meu irmão, não se afaste dos caminhos do Senhor. Se por um acaso você tem cometido algo que tem se afastado de Deus, que tem te afastado do Senhor, e talvez você possa estar se sentindo seco, sem vida, como a situação desses ossos que estavam, desta visão que Ezequiel teve. Eu quero te dizer que o nosso Deus é poderoso para reverter essa situação. Deus é poderoso para fazer com que a vida retorne. Deus é poderoso para fazer com que nasça nervos, nasça carne, que esses ossos retornem à vida. Meu irmão, nada é impossível para o nosso Deus. Nada é impossível para o nosso Senhor. Tópico 1.3, o profeta, instrumento de Deus. Assim vemos Ezequiel sendo colocado no meio de um vale que estava cheio de ossos e andando ao redor dos mesmos. Podemos imaginar o profeta pensando naquela experiência, considerando que ele era um sacerdote e estava proibido de ter contato com alguma coisa imunda de cadáver. Levítico 22, 4. Nós vemos, meus irmãos, que para essa situação era uma situação um tanto constrangedora para Ezequiel, porque, de acordo com a lei mosaica, um sacerdote, ele não podia ter contato com cadáveres. Ele não podia ter contato com pessoas mortas.
O sacerdote era um ser, uma pessoa que era separada exclusivamente para exercer a função sacerdotal. E aqui nós vemos o profeta numa situação, aparentemente, aos seus olhos, um tanto quanto constrangedora e embaraçosa, por ele estar nessa situação. E aí, meus irmãos, nós vemos que quando Deus quer fazer algo, Deus, ele vai além da religiosidade. Deus vai além da lei. Deus está acima de tudo aquilo que nós consideramos que é próprio ou impróprio. Meu irmão, nosso Deus, ele trabalha da maneira que nós não entendemos. Nosso Deus sabe o que faz. Lembra lá do caso de Pedro, quando ele foi enviado na casa de Cornélio? Está lá em Atos. Meu irmão, Pedro, que ele acreditava que o evangelho era para ser pregado apenas para os judeus. E Deus envia Pedro na casa de Cornélio, que era um gentil, para anunciar a palavra. E aí ele tem aquela visão do lenço que está cheio de animais impuros. Está lá em Atos capítulo 10. Então ele percebe que o evangelho veio para todos. E ele entende o chamado, a vocação. Meu irmão, o chamado para anunciar a palavra, para exercer a vocação que Deus tem na sua vida, não é você pregar só onde você quer, não. O evangelho não está limitado ao nosso julgamento. Não é nós que dizemos, não é nós que julgamos quem é digno ou quem não é de receber a palavra do Senhor. Todos são dignos. Então pregue, meu irmão, anuncie a palavra. Principalmente aquele que aos seus olhos está sequíssimos. Principalmente aquele que talvez aos seus olhos não tem mais esperança. É esse que Deus pode chegar, profetizar e fazer renascer a vida novamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tópico 2, o poder de Deus para fazer mais do que pensamos. Nesse tópico, ele está baseado em Efésios 3:20, onde diz que ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Meu irmão, Deus, ele vai além daquilo que nós pensamos. Deus, ele vai além daquilo que nós pedimos. E talvez ele possa não ter entregado para você aquilo que você tem pedido. Porque aos seus olhos isso é o necessário. Mas aos olhos de Deus, ele tem planos maiores para a sua vida. Então, meu irmão, acredite e espere a vontade do Senhor. Aguarde a promessa que foi feita na sua vida, porque ele é poderoso para fazer abundantemente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Tópico 3, resultados da restauração. Viver de acordo com a palavra. O profeta anunciou que o povo restaurado seria fiel às leis e aos princípios divinos e zelosos em praticar os seus estatutos. Quando o profeta diz que o povo será restaurado, essa restauração tem a ver em o povo voltar novamente aos princípios bíblicos, em viver de acordo com a lei, de acordo com aquilo que Deus havia determinado. Meu irmão, uma vida abundante é uma vida a qual você segue os princípios de Deus. Quer experimentar, meu irmão, o reino de Deus aqui na terra? Ter uma vida de paz, uma vida longânima, uma vida a qual, por mais que as dificuldades esteja batendo na sua vida, na sua casa, você consegue manter a paz. Meu irmão, é só você obedecer os princípios bíblicos. Obedeça aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Viva os princípios que Deus determinou para o seu povo. E você terá uma vida de restauração. Conclusão, Deus cumpre seu plano por intermédio da proclamação do Evangelho e da ação do Espírito Santo, restaurando vidas e capacitando-as a viver de acordo com a vontade de Deus e testemunhar acerca da salvação para que o Senhor seja glorificado. Meu irmão, Deus abençoe você, a sua casa, o seu lar, a sua família. Viva uma vida de acordo com os princípios bíblicos.
e acredite que o nosso Deus é poderoso para fazer reviver aquilo que está seco, para fazer nascer a vida novamente, aquilo que já está desprezado aos olhos dos homens. Deus te abençoe.